Olá, olá, tudo bem com você? Denise Silva aqui novamente, personal trainer, educadora física e coach de emagrecimento consciente. Eu posso te ajudar a eliminar de 8 a 15 quilos em 8 semanas, porque você é o que a sua mente concebe. Então, eu te ajudo a emagrecer primeiro na mente, e o que você concebe na mente, você vai ver na realidade. É. Hoje o nosso assunto é muito bacana, que é exatamente sobre isso. Sobre o que você concebe na sua mente, é o que você apalpa aqui no externo. A gente vai bater um papo aí bem simples, bem simplificado, sem muita ciência, apesar de ter tudo isso embasado aí na ciência. A gente vai falar um pouquinho sobre diálogo interno, ou essa conversa constante que você tem aí dentro de você, não é mesmo? Você não percebe que a sua mente não para quieta em vários momentos, o tempo inteiro a gente tem uma atividade mental. Isso não é pensar, né? A nossa mente, ela é muito tagarela, né? Ela não para um segundo. Às vezes você já deve ter tentado, né? Ouviu falar aí que meditação faz bem, e você já tentou meditar e a sua mente não para quieta, começa a ouvir inúmeros pensamentos aí com você, é, né, o boleto para pagar, o jantar que tem que fazer, eu tenho que ir no mercado, começa a coçar alguma coisa no corpo, ela não para quieta, né? Então a gente tem uma atividade mental incessante o tempo inteiro. Então pensa aí, né? Observa aí com você como a gente não para, né? Você está trabalhando ali, mas a mente está, né, inquieta. O tempo inteiro tem um bate-papo aí interno. Às vezes é até alto, né? Quem mora sozinho aí às vezes se pega falando, né? Com as paredes, sozinho, né? Consigo mesmo. Até alto, né? Mas essa conversa interna existe com todo mundo, não adianta fugir. Então, o que a gente vai conversar aí hoje é essa diferença, né, desse diálogo interno seu, como que ele está, né? Então, o que é muito importante é a gente dominar esse diálogo interno e deixar ele empoderado e não deixar, né, no automático, porque a maior parte do que a gente pensa, a gente né? A maior parte do dia, da semana, do mês, as coisas aparecem a isso, já é comprovado, né, cientificamente e é real. Para um pouco, reflita um pouco aí esses dias, depois, né, desse nosso bate-papo, e reflita em várias áreas da tua vida e como que está a tua vida. O que você está palpando, o que você está vivenciando no real, é apenas um reflexo de tudo que você tem aí no interno. Às vezes é inconsciente, a gente vai deixando, né, a nossa mente tagarela, né, falar, e o que permanece, né, constante aí na sua mente é o que a gente vivencia. Você começa a atrair, né? Tudo é frequência, tudo é vibração, né? Nikola Tesla já falou isso e vários outros estudiosos, né, da mente, mas ele foi, né, um sábio. Einstein também falou que tudo é energia, né? Que não é religião, não é mágica, é física. Então existe isso, né? A gente não vê, você não vê aí as linhas, né? As ondas do Wi-Fi, do rádio, né? Do seu micro-ondas. Enfim, tem muita coisa aí no invisível que a gente não vê, mas que existe, né? E conosco não é diferente, né? A nossa mente, ela tem poder, os nossos pensamentos, né? Se você já ouviu um pouquinho aí, os nossos pensamentos, eles criam, né, a nossa realidade. E não só pensamento, né? Às vezes tem um pensamento fraquinho ali que, meu, não vai se tornar porque você não colocou sentimento naquilo. Mas quando você começa a pensar muito, e aí começa a ter emoções com relação a esses pensamentos, você começa a criar uma frequência, uma energia, né? Uma assinatura energética, né, para o universo. Nós somos vibração. E essa vibração constante em você vão atraindo as situações na sua vida. Pessoas, situações, os teus comportamentos. E aí o que você colhe é matemático, né? É uma física. Então o que a gente tem que fazer é começar a treinar a sua mente de uma maneira consciente, né? Parar de deixar ela te levar aí, né, por essa conversinha interna e constante,
e se tornar presente, consciente de tudo que você está pensando. Isso dá trabalho, porque a gente tem que estar presente, né? Se você não ouviu, não leu ainda os livros aí do Eckhart Tolle também, é, é sensacional, né? São pessoas que, meu, passaram por algumas dificuldades na vida e, opa, peraí, o que que é isso, né? O que que eu vim fazer aqui nesse planeta? E são pessoas que, uau, caiu a ficha, se iluminaram, né? Pararam aí um tempo. E ele é uma pessoa realmente iluminada. E os livros dele são incríveis, né? O Poder do Silêncio. De a gente se ouvir não é nada fácil, né? A gente aquietar aqui a nossa mente. Então, o exemplo que eu dou para você dessa conversa aí, às vezes interna, né? Falando aqui mais específico para o emagrecimento. Imagina você, né, tá com uma amiga, a diferença, né, do diálogo interno, de repente você com uma pessoa aí que você gosta, uma colega tua do trabalho, que veio te contar, né, que vai iniciar um novo projeto, ela também tá precisando eliminar, né, eliminar alguns quilos, quer ficar mais saudável, e vem contar para você que vai iniciar, né, um novo projeto, aí agora a gente já tá em dezembro, né, hoje é dia 20 de dezembro, tá aí pertinho do Natal, né? Essa época as pessoas começam a ficar agitadas, vem aí 2022, né? Um novo ano, as pessoas começam a planejar, né? Novos projetos para iniciar um ano aí diferente. E o emagrecimento é um deles, né? E aí a tua amiga veio te contar que vai iniciar um novo projeto aí, fitness, para ficar, né, mais saudável, para eliminar os quilos e ter controle aí, né, sobre a vida e ter um corpo mais agradável. E ela vem te contar, né, que vai iniciar a academia, não vai nem esperar, né, o ano novo já vai começar ali, já se matriculou na academia, tá indo, procurou um nutricionista, um nutrólogo, um endócrino, né, sei lá, e tá cuidando da saúde, verificando os exames. E aí você, como uma boa amiga, né, dá maior força, puxa, que bacana, que legal, né? E você incentiva, elogia, de repente lá 2 semanas ela já, né, mostrou diferença ali no corpo e no, né, na energia, e você já dá, né, já elogia, olha como você já mudou e não sei o quê, começa, né, a incentivar essa tua amiga com palavras positivas, né, para ela. E de repente com você é diferente, né? Você no espelho, puxa, você é uma fracassada mesmo, né? Não consegue seguir nada, fazer nada, né? Não segue os teus projetos. Olha aí, falou que ia começar a dieta na segunda, quarta-feira aí já caiu. Você não consegue seguir nada mesmo e se xinga, né? Se menospreza no espelho, nessa conversa, às vezes até alto, né? Você se fala para você mesmo algumas coisas nada agradáveis, e isso vai virando constante, né? Um diálogo aí interno, nada empoderado, né, dentro de você. E aí isso vai se tornando uma frequência. Você deve perceber isso no teu dia a dia, no teu trabalho, em alguns lugares que você vá. E tem algumas pessoas que são assim, né? Você pergunta como é que tá, a pessoa já, mais ou menos. E aí é uma energia diferente, né? Você fica até meio borocochô quando sai, né? Às vezes da presença dessas pessoas, porque elas estão vibrando, né? De uma maneira negativa, porque é esse o diálogo que elas têm o tempo todo. Então não tem como colocar uma máscara e fingir isso. Isso né, transparece. É um treinamento. Então, a gente está numa era, né, de mudanças. Antigamente não existia tantas maneiras, né, das pessoas buscar ajuda, terapeutas, coaches, e aí, né, os avós, né, sofriam e ficavam lá, né, com os seus monstrinhos internos, achando que, putz, é normal, é da vida, né? E não, hoje em dia tem solução para tudo, né? A gente precisa buscar ajuda e se livrar, né? Acho que a gente está numa geração que tá com coragem, né, de deixar esses traumas passados, né, até dos ancestrais da família para trás, né, e viver a sua vida da maneira como quer, como né, uma vida plena, saudável, alegre em todas as áreas da vida. Né? Isso é possível, isso vai vir do teu interno. Ninguém vai precisar falar para você. Se tem pessoas positivas ao teu redor, você vai vibrar, né? Vai acabar
vibrando na mesma sintonia que as pessoas, né? Então, a gente atrai, então muito cuidado com as companhias que você tá aí, dá uma observada, porque se elas não são tão positivas e estão com a vida, né, aí meio na capenga em várias áreas, a tendência é você seguir essa mesma linha, né? Então tem que cuidar das amizades, mas principalmente ao seu interno. Quando você começar a mudar, a treinar a tua mente para isso, talvez algumas pessoas se afastem de você. E isso é normal, né? Que bom que você vai atrair daqui para frente, né? Depois que você começar a vibrar de uma maneira diferente aí na positividade, né? Treinar sua mente aí de uma maneira mais empoderada, você vai atrair pessoas nessa mesma frequência, né? A gente quer conviver com pessoas na mesma vibe, né? Que a gente fala, na mesma onda, né? Falando também um pouquinho em física quântica, né? Tudo é onda, né? Não é só partícula, não é só real, né? Então existe toda essa vibe invisível que a gente não vê e existe, tá? Isso é física, isso já é comprovado. Então, cuidado com o que você está pensando, porque você emana mesmo no externo e o que você colhe é o resultado desse diálogo aí, desse diálogo constante interno. E aí os teus sentimentos, né, que faz parte das engrenagens, aí que eu já falei em algum vídeo, mas a gente vai voltar a falar mais sobre isso. Mas são as engrenagens, né? Pensamento, emoções, comportamentos e resultado. Falando assim parece simples, né? Mas não é. Tem um filme, um livro, né, que é O Segredo, que fala da lei da atração. E eles falam assim de uma forma, né, generalizada para as pessoas, fizeram o filme e tal, e deu a entender, né, para as pessoas que é apenas o pensamento, pensar positivo e você vai realizar as coisas. Nossa, se fosse assim simples, seria uma maravilha, né? Mas não é, um processo um pouco mais complicado e é constância, é hábito, é um treinamento árduo, como a gente treina o nosso corpo também, treinar a nossa mente para isso. E aí é sentimento. Por isso que o pensar, ainda bem, né? Porque às vezes tem pensamentos negativos, né? Que você às vezes, tomara que, né, alguém te fechou no trânsito e você fala, tomara que bate esse carro. E foi assim, né, no impulso, e você não realmente não teve a intenção, não sentiu, saiu da boca para fora, né? Ainda bem que algumas coisas não acontecem, né, só pelo pensamento. Precisa de algo mais, né, que são as nossas emoções, o sentimento ali interno, real, né, uma intenção real. E aí isso começa a virar, né, uma vibração, uma frequência mais alta que tem a ver, né, com o nosso coração, não no coração físico, mas o magnetismo do nosso coração é muito maior, inúmeras vezes maior do que o nosso cérebro. Então, o nosso cérebro é magnético, mas o coração é muito maior. Eu já ouvi falar que é 5.000 vezes maior. Então, por isso a importância do sentimento real. Então, presta bastante atenção no que você está vivenciando, no que você apalpa aí ao seu redor, que você olha no espelho, é um reflexo dos teus sentimentos predominantes. Pensamento, porque existe uma conversinha aí o tempo inteiro, tudo começa no pensamento, mas aí depois disso vem, né, a base mais forte aí que são as emoções e os sentimentos predominantes. E aí você começa a ter os comportamentos com relação a isso. E o resultado, né? Essas são as 4 engrenagens, né, da formação de um hábito constante e de tudo que você apalpa aí na realidade. Tá? Principalmente aí com o teu corpo, a gente aqui falando, né, a respeito de emagrecimento, é isso. E tá, mas como que a gente, né, de quanto em quanto tempo eu tenho que fazer isso? Como que você acha? Responda essa pergunta. Como que é esse diálogo aí na sua mente? É constante, né? Então, o treinamento é constante, é dia a dia. Você tem que aprender a treinar a sua mente. Depois isso vai virando um hábito, né? Você começa a se empoderar, você começa a ter uma frequência diferente, pessoas diferentes, né? Você empodera a tua mente.
Então vai ficando mais habitual para você, mas enquanto não é, o treinamento vai ser árduo, a cada momento você tem que estar presente. Então a cada diálogo, porque nós temos uma tendência mais negativa, né? Parece que tudo não tá legal, a gente quer julgar as pessoas, eu sou humana também. E eu tenho que o tempo todo me policiar, estar presente, né? Eu não conheço a pessoa, eu não sei a história dela, eu não posso julgar. Só que nós, seres humanos, acontece uma coisa muito louca, né? Que a gente quer julgar as pessoas, né? E a gente tem uma tendência de pensar negativo. Então a gente o tempo todo tem que treinar nossa mente, não julgar as pessoas, viver na gratidão, agradecer pequenas coisas que a gente tem na vida, porque muitas coisas, muitos desafios que a gente vive é para subir um degrau. Então não existe fracasso, né? As pessoas ficam se xingando porque tem alguns desafios na vida. Não, tem que agradecer, né? Passar por cima daquilo, viver, né? E adquirir experiência, aquilo vai ficar para trás. Então é perder o medo das coisas, né? As pessoas têm medo. Medo é uma ilusão da mente também. É, você pode, né, fazer tudo o que você conceber na tua mente. Tem que começar a treinar ela a dia a dia, a cada desafio e se empoderar. Então vão ter recaídas quando você está fazendo, né? Tá num novo projeto aí de emagrecimento. Tem recaídas no meio da semana. E aí, como que é esse teu diálogo interno? Eu vou dar um exemplo aqui poderosíssimo, que é a luz elétrica. Eu tô aqui, ó, com a luz ligada, né? O computador aqui, né, na eletricidade. E, e é o Thomas Edison. Já pensou se ele tivesse um diálogo interno fraco? Ele testou, né, 9.999 vezes, 9.999, né, 10, né, na 10 mil lá ele conseguiu encontrar, né, a, a fórmula aí da eletricidade e a luz, né, incandescente. Já pensou se lá no comecinho ele tivesse esse diálogo interno fraco, né, e desistisse? Talvez outra pessoa, né, descobrisse, né, mas não, imagine como foi o diálogo dele a cada vez que ele, né, não conseguia lá, né, o objetivo dele, foram quase 10 mil vezes. Então, às vezes a gente, putz, é uma, né, três, uma semana, um mês ficou ali testando e cai, tem recaídas e fica com aquele diálogo ali, né, fraco e desiste rápido e fácil das coisas, né? Então, esse é o grande exemplo que eu dou. A gente tem que treinar e empoderar nossa mente e persistir, né? Vira um hábito constante. Então, não é na primeira, na segunda vez ali, né, que você começa a sua dieta, que começou um low carb, e vão ter recaídas, isso é normal, né? O que tem que acontecer é ter um diálogo empoderado. Puxa, pois é, caí, agora vamos, levanta, né? Segue em frente. Então, tudo é treinável, né? Eu tenho falado aqui, né, do método que eu trabalho de coaching e a maioria das ferramentas a gente fala do empoderamento mental. É primordial. Eu vou citar, vou dar alguns livros aqui para você procurar, enfim, no YouTube, livro físico também é bacana, mas tem no YouTube se você tá, né, tiver bem curioso, já vai ouvindo esse livro aí quando estiver fazendo as suas atividades diárias, são dois autores aí bem bacanas que eu vou te indicar, três, na verdade. Uma é da Louise Hay, ela se curou de um câncer quando mudou o diálogo interno dela, né, olha só que poder. Ela passou por vários traumas, né, na infância e na adolescência, e isso, né, quando a gente não põe para fora, já foi comprovado, né, que essas doenças mais sérias, vem do emocional muitas vezes, né? A gente não conseguiu lidar com isso e o corpo expressa, né, através dessas maneiras, alerta, né, meu, você precisa mudar, precisa colocar isso aqui para fora. E aí procura Louise Hay, né? Ela até tem livros aí escritos sobre curar, né, o teu interior primeiro e depois você vai ver no externo. Então ela foi um grande exemplo, né, do quanto é importante essa conversa interna e você se amar, né, se cuidar, começar a ser antes de ter, né, no real. A gente precisa ser sempre no interno primeiro, a mudança que você quer ver no externo. Então, uma autora é ela, a Louise Hay, ela faleceu há uns 2 anos atrás, se eu não me engano, mas deixou aí um legado, né? Deixou os livros e meditações,
Tem meditações dela no YouTube, é muito legal, procure. É bem importante a gente, quando não consegue, né, parar para meditar sozinho, é legal usar essas meditações guiadas de quem sabe, né, fazer, enfim, e são muito bacanas. Eu sempre antes de dormir coloco essas meditações guiadas e, e faz muito bem, né? Eu também tive que eliminar alguns monstrinhos, encarar de frente e faz super parte da vida, né? O que não pode é ficar escondendo, né? Fazendo de conta que a gente não tem isso, uma hora explode, né? Em outras coisas. Então é bem importante. Tá? Então esse treinamento tem que ser constante, diário, até virar um hábito. Depois você vai ver que as coisas vão fluindo, né? Qualquer adversidade, desafios, recaídas, você tem um diálogo empoderado e as coisas vão fluindo, né? Tudo é aprendizado, nada na nossa vida acontece por acaso, é de acordo com o que você está vibrando. E se você está vibrando bem, aquilo que parece ser né, um obstáculo, um desafio, apareceu ali para você ficar mais forte, para algo que vem mais à frente, para você ficar ainda mais empoderado. Né? Então não existe né, batalhas que você nunca aparece algo que você não pode vencer. Então tem que tornar a sua mente aí realmente bem empoderada, tá? Falando então para vocês aí com relação aos autores, né, que vão te ajudar muito nessa mudança aí de diálogo interno, um deles é o Quebrando o Hábito de Ser Eu Mesmo. Esse foi estudado a muitas pessoas, que é do Joe Dispenza. Quebrando o Hábito de Ser Eu Mesmo. Tem um audiobook, e se você conseguir o livro físico, melhor ainda, né? Depois adquira. É sensacional. E um outro é do Charles Anael, é A Chave Mestra. Também isso te ensina a se empoderar, a criar um interno aí bem forte e começar a criar, né, a vida que você deseja antes de ter na realidade. É assim que funciona. Você só vai ver na sua realidade aquilo que você pode conceber na sua mente. Fora isso, não vai acontecer no real. E aqui para o nosso, né, pro nosso bate-papo aí é sobre o emagrecimento, sobre o corpo que você quer, a saúde que você deseja, plena. Não é diferente. Você só vai conseguir se você conceber isso na sua mente primeiro. Depois é um processo. Depois é vibrar na frequência certa e tomar as atitudes, ter os comportamentos, né, os sentimentos com relação a isso, ter o seu porquê muito forte, que a gente encontra isso dentro, né, da metodologia. Se você não tem um porquê muito forte também, né, qualquer coisinha te tira do caminho. E quando tem um porquê muito forte, você segue em frente até conseguir o teu objetivo. E aqui é definitivo, porque quando você muda a tua mente, a mentalidade é definitivo, não é indo na terceira engrenagem, que é nos comportamentos, né, que você já sabe quais são as 4 engrenagens, né, da formação de hábito e de resultados, do que você vê na realidade, pensamentos, sentimentos, intenções, emoções fortes, constantes, você começa a agir com relação, né, a isso, os teus sentimentos, vem os teus comportamentos, e aí vem o sinalzinho de, né, igual, o resultado. Então não esqueça essas 4 engrenagens. O que você vê na realidade, né, aconteceu as 3 engrenagens primeiro, consciente ou inconscientemente, que é o que a maioria das pessoas vai levando a vida no piloto automático, né? Como a música lá do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Não, as pessoas que descobriram isso e começaram a praticar e treinar a sua mente pro lado aí mais empoderado, que é aquela história, né, dos lobos que a gente tem o tempo inteiro, né? Essas conversas, um diálogo aí, né? Alguém que fala coisas boas e outras que vêm na negativa. O que a gente vai enxergar na realidade? Aquela conversinha que a gente mais der ouvido, né? Mais alimentar. O lobo, né, que a gente mais alimenta é o que vence, é o que fica mais forte, né? E ele acaba engolindo o outro. Então tem que virar, né? Virar essa chave, deixar tua mente, os teus pensamentos mais empoderados, focados para aquilo que você quer na tua vida.
Então, uma grande chave é as pessoas não saberem o que querem da vida, né? No processo de coaching, a gente ajuda, né, o coach a descobrir o que quer da vida, realmente, né? O que é um processo, às vezes, chatinho, descobrir, colocar, né, de um lado ali tudo que odeia e de um outro lado da folha ali tudo que quer para sua vida. E aí começar a focar naquilo que quer. Então as pessoas não atingem os seus objetivos porque não colocam, não sabem o que quer, não sabem para onde ir, né? Igual a Alice, né, no País das Maravilhas, quando ela pergunta pro coelho, né? O coelho pergunta: para onde você está indo, Alice? Ah, não sei. Então qualquer caminho serve. E é isso que acontece, né? As pessoas desviam, né, do foco facilmente. Se você não tem um planejamento, não tem números, não tem metas, não concebeu na mente, não visualiza o teu resultado final, você nunca vai ter isso na mão. Isso é física, não é mágica, não é nada, realmente acontece. Então só pare para refletir um pouquinho hoje depois desse vídeo e observe o que você tem aí ao seu redor. Tudo começou aí no seu pensamento. Tudo é você, tudo foi você o responsável, ninguém mais no externo. Você atraiu tudo que você tem. Então, você também é o responsável por mudar isso a partir de agora. Sim, essa é uma boa notícia também, né? Às vezes a gente fica meio chateado de ser, puxa, eu que atraí tudo isso, né? São coisas às vezes bem ruins na sua vida, foi. Mas a boa notícia é que você não precisa de ninguém para mudar isso. Já pensou se a gente tivesse que esperar alguém? Ia ser complicado, né? Então, você. E não é no externo, não é indo em pílula mágica, conversando aqui sobre emagrecimento, não vai ser no teu comportamento. Ó lá, ao vivo, né? Eu não vou gravar esse vídeo de novo, não, mas tem uma lagartixinha lá, né? Ela comeu os bichinhos. É, eu não gosto muito quando elas chegam perto de mim, mas eu sei que elas não são indefesas, né? Daqui a pouco ela sai dali. É, então é isso, gente. Esse treinamento aí é super possível. A gente tem que treinar a mente para ficar, né, empoderada. É totalmente possível, beleza? Então anota aí esses dois autores que eu te falei, né? O Joe Dispenza, que Quebrando o Hábito de Ser Eu Mesmo, e a Chave Mestra do Charles Anael. E para meditações guiadas e um livro aí bacana para você também aprender a se valorizar, de repente ter um diálogo com você mesma, um diálogo que você tem, né, de repente com os teus filhos, que você quer que eles sejam, né, pessoas espetaculares e você sempre os motiva, né, os teus colegas. Esse diálogo tem que ser com você também, interno, você se olhando no espelho, e internamente essa conversa constante, aí você tem que virar a chave, tem que se empoderar, tem que treinar a mente, tá? A partir de agora, você vai ter depois de ser. Então a gente já falou, já gravei vídeos aí sobre alimentação também, então a gente também tem que se alimentar para o corpo que a gente quer ter, né? E não ficar alimentando o que a gente tem, né? Com vícios, com processados. E aí, mas não, o emagrecimento não é só isso, né? Tem que partir aí de dentro também um diálogo interno positivo, empoderado, e não ficar se criticando tanto, e muito pior, né, se odiando quando alguma coisa, né, não muito agradável acontece com você, a gente vai ter desafios a vida inteira. E isso só serve para nos fortalecer. Então, tô aqui dizendo para você que é possível. Você deve ter exemplos na tua vida aí próximo a você que atingiram os objetivos que você também almeja. E por que com você seria diferente? Talvez você precise só desse detalhe hoje na tua vida, que é mudar esse diálogo interno, essa conversa constante aí dentro de você e se tornar mais consciente, mais presente e começar a se amar, você se motivar. Tenho certeza que muitas coisas aí ao teu redor vão começar a mudar e por que não o teu corpo, né? Em 2022
que você busque uma melhor versão e que lá em dezembro, né, desse mesmo ano aí, do ano que vem, 2022, você já esteja bem diferente do que agora, empoderada, com um corpo magro, saudável, com a vida que você sempre sonhou. Era esse o meu recado hoje, e te falar que é possível, né? Às vezes está faltando esse detalhe aí. E lembre das engrenagens que eu falei. Não adianta a gente ficar indo na terceira engrenagem. Talvez você tenha há bastante tempo você está indo aí na terceira engrenagem, né, nos comportamentos, e mudar um hábito ali no externo e não deu certo até agora e não vai dar. Enquanto você não conceber aí no interno e não mudar isso aí internamente dentro de você, o externo não vai mudar também, tá? Isso é física, né? Como diz o Einstein, tá bom? Foi comprovado já. Então, quando já é comprovado as coisas, que bom, né, que estudaram aí o nosso cérebro, a nossa mente, destrincharam tudo isso para nos auxiliar. E a gente tem que aproveitar isso. Não adianta lutar contra, tá bom? Então, eu volto falando mais a respeito aí da sua mente, do seu emagrecimento definitivo, pleno e saudável. E hoje era esse o bate-papo, tá bom? Cuide-se e comece hoje a virar essa chave. Comece a se empoderar, né? Mude esse teu diálogo interno, fique mais presente e fique mais consciente, tá? Comece a trocar. É um treinamento árduo, no começo mas tudo no começo é desconfortável, tudo que gera mudança, né? A gente fica meio, né? Sai do conforto, mas logo, logo com a constância vira um hábito, tá bom? Se outras pessoas conseguiram, você também pode, tá bom? Cuide-se, super beijo. Eu volto com mais dicas aí para você virar a chave, né? Deixar sua mente mais empoderada, começar a ter uma mente magra e depois disso o teu corpo também vai vir, né? Com o que você conceber na sua mente. Sempre vai ser assim, tá? Fique com isso aí com você e um grande beijo. Cuide-se. Até a próxima.